Olá a todos, meu nome é Juliana Paz e hoje quero mostrar a vocês meu processo de pintura com aguarela e a aplicação da folha de ouro no final. Bom, vamos lá. A referência que eu utilizo aqui foi tirada do Pinterest e vocês podem ter acesso a ela através da minha conta neste canal. Depois eu deixo o link na descrição deste vídeo para quem tiver interesse. Para fazer o desenho, costumo usar uma lapiseira comum, 0.5. Antes de começar a pintar, tento sempre tirar o excesso do grafite para evitar que a pintura fique com um tom sujo, acinzentado. O papel que eu utilizo aqui é da Fabriano 5, 300 gramas, com alguma textura. Não costumo utilizar menos do que isso, pois o tipo de pintura que eu faço exige que o papel seja mais reforçado. As tintas que eu uso são basicamente da Van Gogh, Winsor Newton e algumas cores da White Nights. Começo sempre a minha pintura com camadas de cores mais leves, indo do claro para o escuro. Sei que existem muitas técnicas para se trabalhar com a aguarela e no meu caso posso dizer que o que realmente gosto é de pintar em camadas. Acaba por ser um processo mais longo e muitas vezes o início parece um desastre, mas aos poucos e com paciência o retrato vai ganhando vida e eu vou alcançando meu objetivo. Sobre a minha paleta de cores, tudo depende muito das referências que escolho. Tenho sempre um pedaço de papel que utilizo para fazer testes de cor antes de aplicar a tinta diretamente no desenho. É uma forma de me sentir mais segura, já que a aguarela não permite muitas correções, como vocês bem sabem. A quantidade de água que adiciono também é um fator importante. Quando quero que a cor seja mais transparente, coloco mais água e vice-versa. Assim, vou avançando. Vou sempre comparando com a referência original, nem tanto para ficar idêntico, mas sim para recriar detalhes e efeitos que me chamaram a atenção na foto. Também não faz muito tempo comecei a acrescentar o lápis de cor nas minhas aguarelas. Isso porque eu percebi que chegava em um determinado ponto que só com a tinta eu não alcançava o resultado que queria como design final. O lápis de cor se tornou, neste caso, uma ferramenta bastante importante, porque com eles alcanço detalhes que com a tinta eu não estava conseguindo. Tento sempre escolher cores parecidas com as que já tenho na aguarela. Digamos que é uma forma de dar mais saturação à cor, sem perder a harmonia. Este é o ponto em que eu começo a usar o lápis de cor. Posso dizer que tem sido uma experiência bastante positiva, mesmo para recriar tons mais escuros e outros mais claros, ao invés de estar vezes sem conta com a aguarela no mesmo ponto. Assim que o retrato começa a ganhar vida, eu sigo para a aplicação da folha de ouro. Por norma, deixo o fundo sempre por último. Digamos que gosto de ver como fica o personagem e qual fundo e cores poderiam ficar bem com ele. Bom, sobre a aplicação da folha de ouro não tem muito mistério, só exige um pouco de paciência e delicadeza. Para fixar o ouro no papel, utilizo este verniz à base d'água, próprio para isto. Ele é muito curioso, pois mesmo depois de muito tempo aplicado, ele não seca totalmente. Por isso convém aplicar a folha de ouro no local que tem o verniz para que o desenho não fique colado a outras superfícies. Aviso também que a folha de ouro é muito delicada e leve. Não recomendo a aplicação dela ao ar livre, porque qualquer brisa ela já se espalha por todo. Convém também estar com as mãos secas, porque ela gruda facilmente. Já vi alguns artistas usarem luvas para evitar que ela se colhe aos dedos. Eu não senti essa necessidade. Para aplicar o verniz, eu uso sempre um pincel mais barato, porque ele acaba por colar as cerdas, e mesmo lavando ele nunca mais volta ao normal. Faz pouco tempo também comecei a diluir o verniz com um pouco de água, só o suficiente para deixar ele mais fluido, nada muito exagerado. Faço sempre um desenho da área que quero aplicar a folha antes, e só depois vou colocando o verniz. Como ele é transparente, é normal que fique algumas partes faltando, mas não tem problema, é só ir nos pontos que estão em branco e repetir o processo, verniz, folha de ouro. Aplico a folha sobre a área selecionada e passo um pincel de cerdas macias, para ajeitar e fixar o ouro.
Aguardo sempre uns minutos entre a aplicação do verniz e da folha do ouro. Isso porque se a superfície estiver muito úmida, a folha pode se desfazer e se misturar com a cola. Então, é uma bela confusão difícil de corrigir. Dou também sempre os minutos antes de retirar o excesso da folha do ouro, só para garantir a sua aderência no papel. Uso uns pincéis de cerdas não muito macias para tirar este excesso. Este, no caso, são do IKEA e funcionam na perfeição. Não costumo jogar fora o que sobra da folha do ouro, pois dá sempre para utilizar em outras pinturas. Neste ponto aqui, vou preenchendo os lugares que ficaram em branco e já apliquei o verniz e agora vou colocando a folha do ouro, como vocês podem ver. Como eu disse antes, convém sempre aguardar uns minutos antes de retirar. Isso para que a folha de ouro não se misture com verniz e acabe criando, como eu disse antes, uma bela confusão. Basta paciência, não há grandes dificuldades. O que me motivou a fazer esse vídeo foi no início que eu buscava informações sobre esse tipo de material e aplicação no papel e no desenho. Tive bastante dificuldade. Foram poucos os vídeos que encontrei ou explicações sobre o assunto. A folha do ouro, no meu ponto de vista, dá um efeito bastante interessante ao desenho, sempre adiciona um destaque maior à pintura e eu particularmente sou viciada nesse efeito. Bom, é isso. Espero que tenham gostado, espero que este vídeo os ajude de alguma forma. Vou tentar listar os materiais na descrição. E é isso. Espero que gostem. Peço desculpa pela falta de jeito, como sendo meu primeiro vídeo, mas pronto. Tudo é válido como experiência. Beijinho grande a todos. Boa semana e até a próxima!